Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Que nos guie na presença do Senhor. E que a sabedoria de Deus e o conhecimento do Senhor esteja com todos vocês. Voltemos aqui de novo com mais um vídeo aqui, aonde eu tinha visto outra palavra que veio esses dias para mim para falar. Só que aí hoje veio essa para mim. E o Espírito Santo me incomodou. E aqui eu venho hoje falar dessa daqui. Um assunto hoje aqui que a gente temos que perceber hoje, a gente temos que pegar como exemplo. Hoje aqui é a história de Ananias e Safira. Isso aqui é um casal que a Bíblia hoje vai nos mostrar o que aconteceu com eles por serem desobedientes a Deus e querer, vamos supor assim, provar o Espírito de Deus. Por que provar? Nessa história aqui, é igual muita gente faz hoje. Às vezes faz uma coisa ali e pensa que Deus não está vendo. Só que tem aquele ditado que fala assim, ó, tudo o Senhor vê. Então não adianta hoje você querer fazer errado. Hoje, quando a gente serve a Deus, tá? Isso daqui é quando a gente serve a Deus. Quando você não serve a Deus, você pode fazer o que você bem quiser, o que você bem querer, o que você bem entender, que de nada vai adiantar. Só que quando a gente somos servos de Deus, que a gente obedece a Deus verdadeiramente, quer seguir na presença do Senhor, a gente temos que andar correto diante de Deus. E este exemplo aqui que eu vou pegar aqui agora, se a gente for ver bem, ele vai nos relatar sobre isso. De você não ser correto diante de Deus. Aqui também vai falar, nesse assunto aqui também, vai falar dos apóstolos. Hoje, Pedro, que era apóstolo de Jesus, João, Tiago, Mateus, Lucas. Vai falar desses apóstolos. Apóstolos que eram homens de Deus, que morreram servindo ao Senhor. Não negaram o Deus Todo-Poderoso em momento nenhum. Pedro, se a gente for ver bem, negou, né? Negou Cristo por 3 vezes, mas depois daquilo lá, Pedro, ele se transformou um homem temente a Deus demais. Pedro fez muitos milagres. Que diga, né? Foi feito muitos milagres através de Pedro, né? O povo usando a sua fé. Porque hoje o milagre ele é feito quando nós usamos a nossa fé, que aquilo vai ser feito. Aí a pessoa às vezes ora, o milagre acontece, é assim, né?
Até Jesus mesmo, se a gente for ver bem, sempre quando Jesus curava as pessoas, Jesus mesmo falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, se a gente for ver bem, é isso. Teve muitos milagres que Jesus fez com a fé dele, que nem se diz. Quando ele transformou água em vinho, quando o homem mesmo estava endemoniado, que ele foi lá expulsar o demônio dele. Então teve muitos que Jesus fez porque ele era Deus. Só que hoje ele deu a nós essa autoridade sobre muita coisa. E hoje nós poderemos fazer mais do que Jesus fez, se a gente tivesse hoje a fé de um grão de mostarda, que nem se diz. Porque isso daí foi Jesus mesmo que relatou para nós. Então hoje, o que é que eu vejo bem hoje? Se a gente tiver fé e não dúvida, a gente pode fazer muitas coisas, meus irmãos. Uma coisa que eu olho bem hoje, Deus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Hoje Deus levou tudo isso daí. Hoje, quando a gente servimos a Deus verdadeiramente, a gente hoje temos a liberdade hoje de pedir a Deus, quando a gente estiver doente, ali para a sessão, para se sarar ali naquela mesma hora. Se tiver alguém enfermo, a gente podemos hoje orar pela essa pessoa e essa pessoa tem que ser curada. Em nome de Jesus. Hoje eu fico vendo isso. Demônio hoje a gente pode expulsar. Como a Bíblia nos relata mesmo, que Jesus mesmo falou, tem algumas cascas de demônio, né? Que só sai com jejum e oração. Só que aí é que nem se diz assim, qual é o crente hoje que quando ele vira cristão ele não jejua? Pode ter muitos? Pode. Mas eu acho que a maioria hoje, ele tem um intuito já de jejuar, porque é bom para ele. Oração, quando o crente ele é verdadeiramente cristão, ele vive em oração o tempo todo. Então hoje nós já temos isso daí hoje, já que Deus nos deu. Então a gente podemos fazer isso aí hoje, servir a Deus verdadeiramente. E não pensar que Deus não está nos vendo, porque Deus está. Só que aqui, com Ananias e Safira, eles foram castigados com a morte. Aqui a gente vai ouvir aqui agora, e através de Pedro, que Pedro foi lá falar para eles, né? Se a gente for ver bem aqui, eu já ouvi aqui, agora eu vou deixar vocês ouvir aqui para vocês entenderem o que é que a gente está falando aqui hoje. E que a gente possa, meus irmãos, hoje buscar a verdadeira sabedoria do Senhor e o entendimento do Deus Todo-Poderoso. Porque é uma coisa boa para a gente hoje, demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias:
Se a gente for ver bem aqui, ó, aqui já começa bem. Uma coisa que a gente vê aqui. Ele pegou o terreno. Quando ele vendeu o terreno dele, ali ele mentiu para os apóstolos que tinha vendido por uma quantia para dar aquilo que era do Senhor. Que se a gente for ver bem no passado, hoje é que nem se diz assim, eu creio que hoje não tinha precisão hoje da gente pegar ali e fazer isso daí que esse povo fazia antigamente. Que eles pegavam tudo que eles vendiam, né? Tudo que eles tinham, toda a colheita, eles tiravam ali 10% para dar para o Senhor, que era do Senhor, né? Era estabelecido pelo Senhor desta maneira, para que assim o povo fosse mais abençoado. Só que aí eles quiseram fazer o quê? Vamos falar que a gente vendimos mais barato pela metade do preço e a gente só dá para o Senhor a metade daquilo. Aí já começou o erro deles. Eles quiseram enganar a Deus. Muita gente hoje faz isso. Só que aí nós temos exemplos hoje que não é bom a gente fazer isso. Hoje não é bom. Se você hoje quer ser fiel a Deus, seja fiel a Ele verdadeiramente. Não queira enganar o Senhor por benefício próprios. Porque hoje eu creio se hoje a gente ganhasse R$1.000, se a gente desse 999 e ficasse só com um, se a gente desse de coração pro Senhor, esse um bem aí, ele ia valer 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais do que aqueles 999. Só que hoje também eu vejo bem hoje a gente não precisa mais viver desta maneira, meus irmãos. Mas por que não a gente continuar fiel com Deus? Por que não? É uma coisa boa hoje que eu vejo. Hoje eu vejo isso daí hoje. Hoje, se a gente for ver bem hoje, muita gente hoje reclama hoje de muitos pastores, de muitas igrejas, por causa disso, dízimo e oferta, isso, aquilo outro. Só que aí eu vejo bem hoje uma coisa, a gente temos que ser fiel com Deus. A gente temos que viver fiel com o Senhor. Eu mesmo hoje, eu falo assim hoje dessa maneira, porque hoje a gente não pode olhar para a igreja hoje. A gente tem que olhar para Deus. Eu sempre considero a igreja hoje, ela virou uma firma. Hoje é assim. Só que por que hoje virou uma firma? É porque não tem Deus mais. Não tem mais Deus no negócio. Agora é o homem no negócio. Antigamente, muito tempos atrás, porque hoje eu tenho 20 e poucos anos de evangelho de servir a Deus. Já tive alguns erros no passado que me distanciaram do Senhor, voltei de novo. E antigamente, quando eu fui a primeira vez numa congregação, era muito diferente de hoje. Era muito diferente. Só que os tempos mudaram.
E com essas mudanças veio o querer e a vontade do homem, não a vontade do Senhor. Mas só que a gente hoje, a gente pode ser diferente. Hoje eu vejo bem que a gente não precisa dar ouvido ao homem, e sim a Deus. Hoje, se um pastor falar para você assim, pula da ponte, você vai pular? Você entendeu como é que é as coisas aqui agora? Você vai pular? Você não vai, meus irmãos. Você não vai. Se o pastor falar para ti hoje, olha, vende a tua casa e entrega para o Senhor. Olha, Deus não quer isto. Deus não quer isto. Pelo Deus que eu conheço e sirvo, Ele não vai querer isso aí de você. O que é que Ele quer? Ele quer que você esteja firme na presença dEle. E como isso, quando você estiver firme na presença do Senhor, muitas coisas você vai fazer de bom. Muita coisa. Você vai abençoar quem tem que ser abençoado. Você vai abençoar quem não tem que ser abençoado. Você vai fazer isso. Isso hoje é o certo. Porque quando você vai para Deus, você vira um novo ser. O seu eu morre, o velho, e nasce um novo. Hoje a gente temos muitos relatos hoje aqui que Jesus mesmo nos ensina isso, né? Se a gente for ver bem, acho que foi Nicodemos, quando teve com o Senhor. Era um homem muito inteligente naquela época. Era um homem que tinha uma sabedoria enorme. E assim mesmo ele chegou a perguntar para Jesus: tem como um homem nascer de novo do ventre da sua mãe? E assim Jesus fala que a gente temos que nascer hoje em Cristo Jesus. Deixar um mundo de pecado, deixar um mundo de erro, deixar o mundo em si. Hoje, o mundo que a gente vivemos é um mundo que tem muita coisa errada. É um mundo que tem muito erro, tem muita maldade. Só que aí nós temos que deixar essas coisas e aproveitar o que tem de bom. Hoje o mundo tem muita coisa de bom. Hoje tem. E ainda mais quando a gente serve a Deus. Eu vejo bem hoje um celular. Hoje um celular ele serve para muita coisa. Ele serve até para acionar uma bomba. Mas só que também ele serve para muita coisa boa. Como você ligar para um parente seu, como você pesquisar uma coisa que você quer hoje saber. Hoje eu pesquiso muito coisa de Deus aqui hoje. Muitas histórias do passado que aconteceu. Hoje assisto muito filmes evangélicos, que ali eu aprendo com tudo aquilo. Eu mesmo hoje, eu estava acabando de assistir o filme do Rei Salomão. Um homem que foi muito sábio. O Rei Salomão tinha uma sabedoria imensa. Só que o Rei Salomão, ele deixou se corromper com outros deuses. Hoje eu falo assim, ele não serviu a outros deuses, mas ele deixou muitas pessoas fazer aonde ali não poderia ser feito, ele permitiu. E um homem que tinha uma sabedoria tremenda. Um homem que era temente a Deus muito, muito, muito.
Então o que é que a gente aprende com isso daí hoje? Que a gente não pode fazer a mesma coisa que Salomão fez. A gente não pode fazer a mesma coisa que Davi fez. Ali quando matou, porque Davi ele não matou, né? Mas assim mesmo ele fez com que o marido da mulher que ele queria ficar fosse morto. A história lá também que conta. Hoje tem no filme mesmo de Davi. Então hoje eu vejo isso. A gente temos que fazer o quê? Quando ele se arrependeu de tudo isso daí, e ali dançou na presença de Deus. Porque ele se arrependeu, teve uma época lá que ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. E pediu para o Senhor o perdoar. E assim o Senhor perdoou. Só que o Senhor perdoou, mas Deus falou que ia ter consequência daquilo, daquele pecado que ele fez. Hoje é a mesma coisa hoje, meus irmãos. Hoje Deus nos perdoa. Só que hoje a gente temos que ter cuidado com nossos erros, porque tem consequências. Ah, vou pecar porque Deus vai me perdoar. Tudo bem. Só que será se aquele pecado teu não vai te trazer a morte? Será se aquele pecado teu você não vai viver perseguido por resto da vida? Então tem tudo isso hoje. Então que a gente possamos entender que hoje Deus é Deus. E nós temos que servir a Ele de todo o coração. E se algum dia a gente fizer alguma coisa para Deus, que a gente possa fazer corretamente na presença dEle. Não como essa história aqui vai nos relatar. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Isso daqui que eu fico vendo hoje, o que ele fez aqui, às vezes é que nem se diz assim, por vergonha. Nossa, mas você vendeu aí o terreno aí, e em vez de dar mais pro Senhor, você ficou para você. Às vezes é isso. Às vezes também é muita gente que pensa no que os outros vai falar. A gente não temos que pensar o que ninguém vai falar, meus irmãos. A gente não temos que pensar o que o povo vai falar de nós. A gente temos que pensar o que hoje? Que Deus é Ele que pode hoje nos tirar a vida e nos conceder a vida. Então a gente temos que ser fiel a Deus. Hoje temos que ser assim. Se a gente não for fiel a Deus, hoje a gente pode sofrer. E falar em sofrimento de desobedecer a Deus, tá aqui também um homem que conversando com vocês hoje, que desobedecia a Deus uns tempos atrás aí, mas não foi desobediência a Deus, porque eu desobedeci a Deus mesmo com raiva, isso e aquilo, aquilo outro, não. Foi por amor a uma pessoa. Foi por amor a uma pessoa. Eu, por amor a essa pessoa, eu fiz uma coisa que eu vi mais o amor que eu sentia por essa pessoa do que o amor a Deus. E acabei pagando um preço muito caro. Fiquei com a saúde bastante debilitada com isso. Ainda vou contar ainda meu testemunho, igual eu venho falando para vocês que eu vou. E esse daí vai ser uma das coisas que eu vou contar. Bem do pezinho até o final, que nem se diz, do começo até o final. E aí muita gente vai entender
Então, nisso eu estou falando assim, eu fui desobediente a Deus e paguei um preço muito caro. Tomei ervas amargas por um bom tempo. E o Senhor falou comigo. Me levou lá no passado e falou ao meu povo, quando foi desobediente a mim, eu fiz eles tomar erva amarga. E assim também, tu também vai passar por esse mesmo processo. E eu passei, meus irmãos. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Estou hoje uma pessoa perfeita do que eu estava naquela época. E hoje temente mais a Deus ainda, querendo ser mais ainda fiel ao Senhor de como eu já estava naqueles dias. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois. Para ver isso daí, ó. Pedro só falou isso daí. Pedro não determinou que ele ia ser morto, nem nada desse tipo. Só de Pedro ter revelado a verdade para ele, ele já caiu morto, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, olha que Deus maravilhoso hoje que a gente serve. E um Deus desse não tem como não servir não, meus irmãos. Um Deus hoje que tudo pode fazer hoje conosco. Se por causa disso daí Ananias morreu, imagina também o que é quando a gente não é servo dele, quando a gente faz o querer dele, a vontade dele, o que é que esse Deus maravilhoso ele não pode fazer nas nossas vidas. Eu mesmo paro e penso hoje assim, dessa maneira. É uma coisa muito tremenda, meus irmãos, muito tremenda. Sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram. Nesta parte bem aí, quando Pedro pergunta para a mulher dele, eu creio se a mulher dele tivesse falado a verdade, Não, Pedro, foi por outro preço. Eu tenho para mim que teria sido diferente com ela do jeito que foi com o marido dela. Porque hoje, meus irmãos, eu fico vendo bem Deus ele nos dá a oportunidade de nós fazermos o certo. Só que aí ainda a gente continua fazendo o errado, é porque a gente quer fazer o errado. E isso daqui foi o que aconteceu com ela, ó. De sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Para ver isso daí, né? Mas como é que não fica apavorado com uma coisa dessa? Só que aí, o povo, hoje, a gente mesmo, hoje a gente não precisamos ficar apavorado com isso daí. O quê? A gente pode pegar como exemplo para a nossa vida. A gente pode pegar como experiência para a nossa vida, para que assim nós podemos fazer diferente. Entendeu? Hoje nós poderemos usar isso daqui para ser melhor com o Senhor. Obedecer a Deus. Quando acontecer uma coisa semelhante dessa na nossa vida, nós fazer diferente. Então hoje, essas histórias hoje que a Bíblia nos revela aqui, nos conta hoje como aconteceu naquela época,
seria o que hoje para nós? Aprendizado. Uma coisa boa para a gente. Mas será se a gente quer isso? Será? Se a gente vai querer isso verdadeiramente ou a gente vai continuar hoje querendo o erro? Porque tem tudo isso. Para a gente conseguir tudo isto daqui, ser com Deus fielmente, ser com Deus tremendo, ter a graça e a bênção do Senhor na nossa vida, a gente precisa abandonar o mundo de erro. Hoje a gente temos que ser fiel ao Senhor. A gente hoje não temos como viver servindo ao mundo e a Deus. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve o mundo. Hoje é assim. Para servir a Deus, a gente tem que matar o eu velho. E matar o eu velho não é muito bom. É meio complicado, é meio difícil. Mas só que a gente temos que fazer. Depois que nascer o eu novo, que é um ser melhor, com ele também vem as perseguições, que hoje, se a gente for ver bem, os apóstolos sofreram muitas perseguições. Só que aí tem um porém. Hoje é melhor você sofrer perseguição com Deus ou viver uma vida de mentira, uma vida de pecado? Eu creio que eu sou mais ter milhões e milhões de perseguições e andar com Cristo, com o meu Deus, hoje, firme na presença dele, fazendo a vontade e o querer do Senhor. Porque com isso daí também vem muita coisa boa. Hoje, eu mesmo vejo bem aqui, hoje a minha vida há uns tempos atrás e a minha vida hoje. Hoje, se eu vou passar pela alguma coisa, pela alguma luta, pela alguma prova, a solução chega para mim 1 mês, 2 meses antes. Eu fico vendo aquilo ali, eu falo, nossa, mas por que veio isso? Aí daqui a pouco eu passo aquela luta, aquela prova, aquela dificuldade. Aí eu falo, nossa, rapaz, estou passando, aí eu lembro. Falo, rapaz, aquilo dali vai resolver isso. Aí vou lá, pego aquilo lá e resolvo. Falo, nossa, olha, meu Pai Celestial já me mandou antes a solução para esse problema. Então hoje a gente temos esse privilégio. A gente somos privilegiados com isso. Hoje, morrer com Cristo é lucro. Hoje é lucro, meus irmãos. Nós morrer com Cristo hoje. Morrer, todos nós vai ter que morrer um dia. Seja de velhice, seja de qualquer coisa. A gente vai. Só que hoje, eu creio que quando a gente vivemos com o Senhor, nosso Pai Celestial, Ele livra-nos de muitas coisas. A morte mesmo, se a gente estiver com Ele e chegar no dia do arrebatamento, você não vai enfrentar a morte. Você vai ser transformado em corpo de glória, para ali entrar no reino que está preparado para mim e para você. Que Jesus preparou, nosso irmão Jesus Cristo. Ele nos preparou isso daí. Então hoje, a gente sabemos disso. Agora esse assunto que nós vamos entrar aqui, é os milagres e
as maravilhas que os apóstolos faziam. E se a gente for fiel com Deus hoje, a gente faz também, meus irmãos. A gente faz. Só basta a gente querer e fazer como esses apóstolos. Milagres e maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham da cidade. Se a gente for ver bem aqui, hoje a gente já vimos em muitas igrejas que muitos pregadores passam aqueles ternos, faz aquelas coisas. Eu creio que se o povo tiver fé que aquilo dali vai acontecer, acontecerá. Nossa, é errado? Não, não é errado hoje. Só que temos uma coisa hoje certa, que quando a gente temos que fazer essas coisas, a gente tem que usar o nome de Jesus Cristo. Não temos que ser hoje com estalta de bezerro, estalta de leão, estalta de passarinho, estalta de nada. Não é com terno, não é com nada disso que o pessoal faz, não é com flor, não é com galho de árvore, não é com nada disso. Não é com copo cheio de água, entendeu? Igual muitos fazem. A gente temos que fazer isso no nome de Jesus. Que foi assim que ele nos falou para nós fazer. Foi desta maneira. Em meu nome, tu curas doente. Em meu nome, tu alevanta enfermos, aleijados. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Então, se a gente for ver bem, hoje é isso, meus irmãos. A gente hoje temos que fazer certo. Entendeu? Hoje é que nem se diz o ditado assim, mas então essas pessoas estão pecando, estão errando? Não, não é que estão pecando, não é que estão errando. Só não estão fazendo corretamente diante de Deus. Estão distorcendo o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo hoje ele é pregado de uma maneira... É empregado não, né, que nem se diz... Hoje não é pregado o Evangelho de Cristo, é ensinado o Evangelho de Cristo hoje para as pessoas. A gente temos que ensinar corretamente. Como Jesus veio aqui e nos ensinou, a gente temos que ser exemplos. A gente temos que ser testemunhas de Cristo hoje. E muita gente não faz isso. Mas não faz por causa de quê? Não faz porque não tem o conhecimento e a sabedoria do Senhor. Porque se tivessem isto, fariam diferença. Cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor...
se a gente for ver bem aqui, ó, perseguições, naquela época já tinha. Hoje também ainda continua. Hoje eu falo que continua por causa de quê? Quando a pessoa está ensinando corretamente, ninguém aceita. Por que hoje não aceita? Porque dói. O ensinamento de Cristo, tem pessoas hoje que vive igual naquela época. Ainda tem gente dessa maneira ainda aí, que vivia igual os fariseus daquela época. E quando é falado e quando é ensinado para essas pessoas não gostam, porque dói. Hoje eu tenho para mim assim, que a palavra de Deus hoje, ela já nos julga por si próprio. Jesus, apesar que Jesus mesmo falou isso daí, né? Que a palavra dele já nos julga. E isso daí é mesmo. Hoje, a palavra do Senhor hoje, que é o evangelho que Cristo trouxe aqui para nós, ele nos corrige. Só que tem muita gente que não aceita isso. Tem muita gente que faz o que é errado, mas não aceita isso daí hoje. Ser corrigido. Não aceita ser repreendido. Só que a gente temos que aceitar isso. Se hoje você faz errado, por que não você ser corrigido? Antigamente, aí, ó, quando você errava, era corrigido com a morte. Hoje, Deus ainda nos dá a oportunidade de nós se arrependermos e aceitar Ele de volta. E Ele nos aceitar de volta. Entendeu? Isto hoje é bom. Hoje. Mas o que é que a gente temos que ver hoje? A gente temos que andar na presença do Senhor de todo jeito. Hoje é isto, não adianta hoje. A gente temos que servir a Deus de todo o coração. O Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. E ó, outra coisa aí que eu vejo também isso daqui, ó. Como aí agora falou. Que o anjo foi lá, né? E abriu as portas da cadeia. Fez todos os guardas dormirem, que nem se diz, e ali abriu e todos os sacerdotes saíram. E foram fazer a vontade de Deus. Hoje também é assim, meus irmãos, conosco. Hoje também, se a gente estiver fazendo o correto diante do Senhor, e se a gente estiver com Deus, Deus ele nos ajuda a todo momento, a todo instante que a gente precisar. Então que a gente hoje não possa ter medo. Que a gente possa hoje fazer a vontade e o querer do Senhor. Não aceitar a repreensão do homem, sim a repreensão de Deus. Muitas das vezes aqui, eu já tenho conversado com muitos irmãos de igreja, e muitos irmãos das congregações já falaram para mim, que às vezes não podem pregar a verdade, porque se ensinar a verdade é só aquela vez que eles falam lá, que às vezes é só aquela vez que eles pregam, porque depois eles não vão pregar mais. O pastor não vai deixar eles pregar mais, o pastor não vai deixar eles fazer mais. Então é uma coisa que seja a última vez. Que seja aquela última, mas naquela congregação. Mas fala a verdade de Cristo. Se tiver de bater no pastor, como Jeremias bateu naquelas pessoas, que nem se diz com a palavra do Senhor, bata. Se ele está fazendo errado, ele tem que bater, ele tem que apanhar. Hoje, que nem se diz. Porque a palavra é isso, meus irmãos, a palavra nos corrige. Se nós estiver fazendo errado, a palavra vem lá e nos bate, ela vem. Ela vem.
mas hoje que a gente possamos hoje apanhar com a palavra e aceitar. Não querer sair da igreja, porque eu vejo muita gente que às vezes a palavra vem e corrige a pessoa quer sair da igreja, a pessoa vai para o mundo fazer o que é errado, porque não aceita aquela correção. Mas a gente temos que ser assim hoje. Se a palavra nos corrigir, que a gente temos que aceitar e melhorar de vida. Se a gente está errando, a gente temos que se consertar. Hoje é isso. Errar é humano. Errar, todos nós poderemos errar. Só que é o que Jesus fala. Quando vieres a mim me pedir perdão, vai e não peques mais. Então quer dizer que você errou. Aí Jesus te perdoou. Vai e não faz mais aquele erro. Se conserta diante do Deus Todo-Poderoso. E assim o siga. Hoje o que a gente temos que fazer hoje é isto. Hoje é uma coisa boa a palavra do Senhor hoje. Mas para quem quer viver ela. Agora, para quem não quer viver isso daqui, não adianta de nada. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Pensa aí que maravilha, né, meus irmãos? Olha aí, nessa passagem aí. Como é que a pessoa não fica surpresa, né? Com cara de espanto. Aí, de saber que a pessoa ainda está fazendo lá aquela mesma coisa que estava fazendo. Então, hoje Deus é assim, meus irmãos. Deus na nossa vida, se a gente for fiel a Cristo verdadeiramente, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em tudo que há nela, você pode ter certeza. Hoje eu vejo uma coisa aqui hoje, Deus, Ele nos dá o livramento hoje. Ele nos dá amanhã, Ele nos dá depois da manhã, Ele nos dá depois da manhã. E Ele continua nos dando. Só que se chegar alguma época que você morrer, que nem se diz, que nem se falam assim, vai ser bênção de Deus, que você vai estar com Cristo Jesus, você vai estar com Deus. Se a gente for ver bem hoje eu vejo muitos apóstolos que morreram, tirar da sua vida ali. Deus deu livramento, todos eles. Aí veio outro perseguindo, veio outro perseguindo, e ali conseguiram tirar a vida deles. Então hoje, o que é que eu olho assim? Foi permissão de Deus. Deus deu o livramento. Só que teve uma pessoa que foi muito ruim. Teve uma pessoa que foi muito cruel. Mas só que ali é que nem se diz assim. A gente temos que entender que a gente morreu com Cristo Jesus. A gente temos que entender que a gente estava no caminho certo. A gente estava servindo o Deus Todo-Poderoso. E a gente já tem um lugar reservado
para cada um de nós. Então, o morrer com Cristo é lucro. Hoje que a gente possa ver isto. Se a gente morrer sem Cristo, se a gente morrer sem Deus, a gente vai para uma vida de sofrimento ainda. Já pensou? Você sofrer tanto nessa terra, sofrer muito aqui nessa terra, sofrer, e ainda depois da morte você sofrer mais ainda. É cruel, é triste isso daí. E é um sofrimento comparado a esse daqui, 50 milhões de vezes a mais. Só da gente saber, só da gente imaginar, já é ruim demais. Agora imagina quando a gente estiver lá. Então que a gente possamos hoje entender que o Senhor é o melhor para a nossa vida. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Se a gente for ver bem hoje, tá desse jeito aí, ó, tá dessa época. Não mudou nada. Porque hoje você não pode ensinar a verdade. Hoje a igreja hoje, ela fala de um evangelho que não vive. Hoje, se a gente for ver bem, hoje, é um evangelho distorcido. Porque se for falar do evangelho de Cristo mesmo, a igreja fica vazia. Eu já ouvi muita gente falar isso daí. Eu já ouvi muita gente, muito pregador, falar sobre isso daí. Só que é uma coisa, hoje a gente temos que falar a verdade. A gente não tem essa conversa da gente distorcer o evangelho de Cristo hoje, porque a gente quer o bem daquela pessoa. Não. Se hoje a gente falar para uma pessoa que ela vai para o inferno, e se ela for, a gente temos que aceitar, porque é a vontade de Deus. Agora, se a pessoa ouviu aquilo dali, que ela vai para o inferno, e ela se arrependeu do que ela está fazendo, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Ela vai morar no céu. Então hoje é isso. Mas a verdade do evangelho de Cristo hoje tem que ser pregada. Era desse jeito e continua assim. Continua desse jeito. Deus não mudou, meus irmãos. Deus não muda. Deus, ele continua sendo o mesmo. Só que hoje a gente temos um privilégio hoje do arrebatamento hoje. A gente temos esse privilégio hoje de ser obediente a Deus e assim sermos arrebatados pelo Senhor. Hoje a gente temos o privilégio hoje de andar na presença de Deus, dos nossos pecados serem perdoados pelo Cristo, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então hoje eu fico vendo isso daqui hoje. Porque hoje a gente não viver hoje na presença de Deus, na presença de Cristo. Por que não? Hoje, um mundo que não tem o que oferecer nada de bom para nós. Se a gente for olhar com os olhos espirituais, se a gente for olhar com os olhos carnais, a gente vai ver muita coisa. Mas se a gente olhar pelos olhos espirituais, esse mundo não tem.
o que servir para nós de bom. Hoje a gente come, hoje a gente bebe, hoje a gente vivemos uma vida hoje bem aqui na terra. Só que hoje, se você for ver bem hoje, tudo isso é pago. Tudo isso nós pagamos para ter. Hoje nada é de graça nesse mundo. A única coisa hoje que ainda é de graça, que isso daí não é do mundo, é de Deus, né? É servir a Ele. A única coisa que Ele quer que nós sejamos é obediente a Ele. Mas isso é de graça, servir a Deus. Então que hoje a gente possamos servir a Deus verdadeiramente. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado. Eu mesmo falo para vocês que hoje está do mesmo jeitinho. Hoje muitos pastores aí, quando tem uns irmãos que não é do jeito dele, ele quer matar. Hoje tem muitos, mas hoje só não pensam e hoje só não falam porque ainda tem aquele ditado: o Espírito Santo ainda o corrige. Mas é isso. Mas tem muitos hoje que não aceita a verdade. Hoje, se a gente for ver bem hoje, não é poucos não, meus irmãos. É muitos. Se você for falar para ele, oxe, ele quer te matar. Só que aí é o que a gente temos que pegar hoje? A gente temos que ser diferente hoje. Doa a quem doer. Você tem que falar a verdade. Hoje eu vejo bem um policial, né? O policial, quando ele é policial, ele tem que prender até a mãe dele, e até o pai dele. Não tem que pensar não, ele tem que ir lá e prender a mãe dele e o pai dele. Hoje, o cristão, eu olho a mesma coisa. O cristão, se a mãe dele e o pai dele estiver fazendo errado, ele tem que falar para ele que eles vão para o inferno, se eles não se consertar diante de Deus. Então hoje é assim. Hoje é desse jeito. Não tem como mudar hoje isso daí. Não adianta eu querer pregar diferente disso daqui. Não adianta. Porque se eu falar para fulano, fulano vai ficar triste. Se eu falar para cicrano, cicrano é capaz de sair da igreja. Se eu falar, cicrano vai ficar com raiva de mim. Que fique. Mas a verdade do evangelho de Cristo ele tem que saber. Se ele não se consertar diante do Pai Celestial, ele vai para o inferno. Isso daí hoje é a realidade e a gente sabemos disso. Então não adianta hoje nós querermos sermos diferentes. É enganar a si mesmo. Dado por todos, ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto.
todos os seus seguidores foram espalhados, e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão. Se a gente for ver bem, é dessa maneira mesmo, né? Hoje, a gente pode ver hoje que o ser humano hoje é dessa maneira. Às vezes a gente começa uma coisa ali e logo, logo ela não vai para frente. Por quê? É do ser humano. Se a gente for ver bem, às vezes até a igreja mesmo. Hoje igrejas. Às vezes ali a pessoa abre uma congregação, ela vai lá e fecha. Porque não aguenta. Outras igrejas que eu vejo hoje, uma coisa que eu acho errado bastante isso aí, para mim é erradíssimo. Só que as igrejas faz para se manter em pé. Faz lanchonete dentro das igrejas. Vende meio mundo de coisa dentro da igreja para se manter. Você está vendo que uma coisa desta daí, Deus não está ali no meio? Porque é do ser humano. Porque quando a igreja ela é verdadeiramente do Senhor, nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Então, por que hoje muita gente quer fazer isso? Então, eu penso bem assim, hoje a gente temos que fazer o que hoje? A gente temos que servir a Deus, meus irmãos, verdadeiramente, e fazer as coisas debaixo da proteção do Senhor. Na epidemia mesmo, eu vi, vou usar esse negócio da epidemia aí, porque todas as igrejas fecharam a porta. Todas as igrejas. Teve algumas que eu fiquei sabendo, aqui da minha cidade mesmo, teve umas duas que o pastor não fechou a porta totalmente. Deixou ela meio aberta e estava fazendo culto lá dentro. Mas não estava aberta. Aberta que eu falo é você escancarar a porta delas e falar assim, nem o inferno prevalecerá sobre essa congregação. Aí sim, eu vejo bem que está debaixo da ordem do Deus Todo-Poderoso. Então é a mesma coisa de nós. Hoje o inferno, quando a gente vive verdadeiramente no Senhor, nem o inferno ele proverá sobre nós não. Nem o Satanás. Ele tem autoridade hoje de nos destruir. Ele não tem. Por mais que ele tente, por mais que ele faça. E se acontecer, você pode ter certeza disso. O seu lugar está preparado no céu e assim o Senhor terá a vingança com esse. Entendeu? Hoje é assim. Hoje eu vejo desta maneira hoje. Então que a gente possamos hoje viver verdadeiramente com o Senhor. Servir a Deus de todo o coração, meu amor, não meus irmãos, não é só da boca para fora, e sim do coração, lá do fundo. Amar o teu irmão como a ti mesmo. O que você quer para você? Eu vejo assim hoje. Eu sou uma pessoa hoje que eu olho bastante isso. O que é que você quer para você? O que você quer para você, deseja para o seu irmão. Você quer você quer ganhar uma camisa nova? Então por que você vai dar a velha? Dê uma nova. Você quer um emprego bom? Então por que você vai dar qualquer emprego para teu irmão? Dê um emprego bom que você gostaria. Hoje, eu falo isso daí hoje, porque hoje eu sou empresário, que nem se diz, e eu vejo isso daí bem hoje.
Como é que eu pago meu funcionário hoje? Eu pago meu funcionário como eu queria receber? É assim. Às vezes a gente não consegue pagar. Às vezes a gente não consegue. Mas pague melhor, como você consegue. Ah, não, vou tirar R$ 10 do pagamento do meu funcionário, porque é que nem diz assim, se eu tirar 10 dele, eu vou comprar 1 quilo de carne. Não pensa assim. Não pensa dessa maneira. Por quê? Isso daí não é agradável a Deus. Eu olho bem isto hoje. E eu sou assim hoje. E eu creio, se a gente formos desse jeito, Deus é conosco. Se a gente for fazer alguma coisa para Deus, que a gente faça de bom coração. Que a gente faça o coração, primeiramente de tudo, estar firme no Senhor, para depois a gente fazer aquilo. É o que eu deixo para vocês aqui. Destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada. Para ver aí, né? Se eles matassem os apóstolos, eles iam estar lutando contra Deus. E é o que fizeram, né? Muitos apóstolos não foram feitos. Mas aí eles já não estão lutando mais, esse povo já não estava lutando mais contra os sacerdotes, contra os apóstolos. Eles estariam lutando ali contra Deus. E Deus vai ter com todos eles. Deus vai. Porque isso daí é que nem se diz assim, ó. A vingança hoje só pertence a Deus. A justiça hoje é de Deus. O julgar hoje é de Deus. Só que quando a gente julgar alguém, a gente julgue no Senhor. Porque foi igual Jesus mesmo falou. Quando acusaram Jesus, que Jesus estava julgando, Jesus falou: eu não julguei ninguém, que nem se diz o ditado. Mas mesmo que se eu julgasse, o meu jugo era verdadeiro, porque eu estou no meu Pai e Ele está em mim. Então ele estava em Deus e Deus estava nele. Então que a gente possa ver isso. Hoje, se você julgar alguém, hoje, esteja com Deus, esteja em Deus, porque eu creio que teu jugo vai ser verdadeiro. Hoje a gente não deveremos julgar ninguém, mas se a gente fizer, faça em Deus. Porque isto daí é o que Deus nos ensina. E é o que a gente temos que fazer. A gente temos que viver em Deus para que assim Deus viva na gente. E a gente possa fazer tudo aquilo que Deus faz. Uma coisa que eu deixo hoje para vocês aqui. Sejam igual Deus, mas não queiram ser Deus. Entendeu? Hoje é assim. Façam as coisas que Deus faz, mas não queiram ser Deus. Porque isso daí não é hoje permitido ninguém ser Deus. Deus, ele é único. Hoje ele é nosso Pai Celestial. E a gente temos que entender e compreender que é assim. Então a gente pode hoje fazer o que Deus faz, mas a gente não pode ser Deus. Então isso daí é o que eu deixo para vocês hoje, meus irmãos. A respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E tá vendo aí, ó? Se a gente for ver bem aí, os apóstolos, eles foi contente com isso que aconteceu. Então que a gente hoje,
quando acontecer uma coisa dessa maneira aí, que a gente possamos hoje ser contente com aquilo. Apesar que hoje, uma coisa que eu deixo aqui para vocês hoje, tudo que acontecer na vida de vocês, meus irmãos, tudo, seja aos olhos de vocês bom e seja aos olhos de vocês mal. Mas tudo que acontecer, dê glórias a Deus. Porque tudo que acontece na tua vida, quando vocês são seguidores de Deus, é por bem. Nada acontece na vida do servo do Senhor por mal. Nada. Tudo que acontece nas nossas vidas é por bem. A gente pode ter certeza disso. Todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Para ver, né? Eles não pararam. E até hoje esse evangelho ele continua. Até hoje os ensinamentos deste Jesus maravilhoso, deste Jesus tremendo, desse Filho de Deus que hoje é nosso irmão, porque hoje, quando nós fazemos a vontade do Todo-Poderoso, do Pai Celestial, Jesus se tornou nosso irmão. E hoje que a gente continue a falar do amor desse nosso irmão. Porque amor este que só serve para o nosso bem. Só serve para o nosso bem, meus irmãos. Hoje, servir a Deus hoje, para Deus é que nem se diz assim, olha, se você servir a mim, eu vou continuar sendo Deus. Eu sou Deus que diga. Se você não servir a mim, eu vou continuar sendo Deus, a mesma coisa. Então, isso daí é bom para quem? É bom para nós. Hoje, servir a Deus seria bom para gente. Então, que a gente possa, hoje, ter o conhecimento disso bem daí. Que se servirmos a Deus hoje, é bom para gente. Eu deixo aqui estas palavras, que hoje vocês possam ter o conhecimento, a sabedoria do Senhor, para entender tudo isso e assim seguir a Deus verdadeiramente no caminho do Senhor sempre, e fazendo a vontade e o querer do Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês e a família também, em nome de Jesus. Amém?